Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muitíssimo bem-vindas ou bem-vindas ao meu canal. Aqui eu ensino você, profissional insatisfeita, a trabalhar com o que ama. Se você não me conhece, meu nome é Annelise Yamaguchi. Eu sou especialista em transição de carreira e mentora da Gallup, que é uma referência mundial em desenvolvimento profissional. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo com a Mônica, que é minha mentorada, e ela vai te contar como é que ela saiu de uma situação de estagnação, de insatisfação, para o trabalho, para começar a trabalhar com o que ela ama atualmente. Então, assim, vai ser uma conversa bastante interessante, que eu acho que vocês vão se identificar bastante com a situação da Mônica. Então, sem mais delongas, vamos chamar a Mônica aqui para conversar com a gente. Olá, Mônica, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Muitíssimo obrigada por aceitar fazer essa live junto comigo. A Mônica, ela é da segunda turma, né, Mônica? E aí a Mônica, você pode falar um pouquinho sobre você, assim, o que você faz atualmente e como é o que você ama de paixão fazer, para as pessoas entenderem um pouquinho? Pois bem. Ana, muito boa noite. É um prazer imenso estar aqui participando com você, poder dar essa contribuição para os futuros alunos. E eu creio que vai ser um bate-papo bem legal e espero eu poder contribuir com essa galerinha. Então, atualmente, Ana, eu trabalho, sou servidora pública na Prefeitura Municipal de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Mogi Mirim. Já faz 9 anos que eu atuo como assistente social de formação. Trabalho diretamente no setor de habitação, atuando com as famílias, seleção das famílias para os programas habitacionais. E, então, já estou nesse trabalho há 9 anos e ali já começou a insatisfação, até eu descobrir você. Entendi. E agora, e atualmente, o que você, assim, o que você faz os seus olhos brilharem? Só para as pessoas, só para um pouquinho. Atualmente, o que eu descobri, né, que faz meus olhos brilharem, o artesanato no sentido nicho específico, que é voltado para a área de bebês. Enxoval de bebê, acessórios em geral. Eu descobri que, na verdade, eu já tinha esse talento, e eu descobri que hoje, colocando em prática, é o de fato que eu realmente amo. É o que eu decidi, é o caminho que eu decidi trilhar para trabalhar com o que eu amo de coração. Que interessante, que legal você falar isso para as pessoas, porque assim, a maioria das pessoas estão bem naquele processo de decisão, o que eu faço da minha vida com essa insatisfação, né? Elas não necessariamente elas não encontraram os talentos dela, o que ela poderia fazer com a vida delas, né? Então, assim, naquele momento, assim, você tem condições de me falar uma história, uma situação que marcou bastante a sua vida antes de você aplicar o método, antes de você me conhecer? Quais eram as suas dores? Se teve alguma situação, algum problema que aconteceu antes de me conhecer? Sim, o que marcou a minha vida antes do método é que foi uma situação de muita tristeza, muitas dores, porque eu perdi meu irmão com 39 anos, cheio de sonhos, cheio de planos, no auge da faculdade ali, em formação, e ele foi acometido por um câncer e em 1 ano e meio ele partiu. Então ali, Ana, foi um despertar, sabe? A vida, ela me deu um aviso. E é esse aviso que eu gostaria de compartilhar aqui com as pessoas, para que elas tivessem, sabe, essa percepção que a vida vai nos dando esses avisos. E quando eu vi meu irmão partindo aos 39 anos, eu levei um chacoalhão. Eu pensei assim, acredito que o que eu tô no trabalho que eu estou atualmente, eu creio que não é só isso que a vida tem para mim. Até que eu descobri o seu método, a PPA, e ali quando eu me deparei na descoberta dos meus talentos, aí eu tive a certeza de que o meu valor pessoal, sabe, o seu método, ele trouxe esse resgate do meu valor pessoal, de que eu tinha encontrado definitivamente o meu propósito. Porque no meu trabalho, lá ainda onde eu estou, na prefeitura, eu percebi que a insatisfação, ela vinha dos talentos que hoje eu sei quais são, né? Os 5 talentos que eu descobri, eles já estavam gritando dentro de mim. Aí eu passei a entender essa insatisfação de onde ela vinha, porque de certa forma o que estava aqui dentro de mim queria ser externalizado e eu não conseguia
externalizar isso, eu reprimia. E aí, através do seu método, você foi me auxiliando nesse despertar, e aí a gente conseguiu traçar um objetivo, né, um projeto, uma estruturação, para que nesse processo fossem acontecendo, né, as oportunidades fossem acontecendo, e se tornasse algo menos pesaroso, né? Aquela insatisfação do trabalho, eu conseguisse lidar com ela, porque eu sei que agora eu estou no caminho, aplicando o seu método, eu sei que eu consigo hoje fazer os 5 talentos conversarem, eles estão conectados, interligados. Uhum. E antes, por exemplo, quando você estava, como é que era assim, eram os sintomas, por exemplo, da sua insatisfação? Por exemplo, como é que era, por exemplo, no sábado, no domingo à noite, quando você começava a ouvir a música do Fantástico, ou de repente quando você acordava de manhã na segunda-feira, como é que eram aqueles dias lá? Terríveis. Eu me lembro, Ana, assim, eu gosto da minha profissão, porém, eu fui perdendo esse brilho nos olhos, porque hoje eu entendo, porque os 5 talentos estão gritando aqui dentro de mim. E aí teve uma situação, numa segunda-feira de manhã, isso nunca tinha acontecido. Eu sempre, quando o despertador toca, eu já levanto logo em seguida. Não tenho o hábito de ficar mais 5 minutos, mais 10 minutinhos. E naquele dia, para mim, foi uma luta eu ter que levantar. Porque eu já estava entendendo que o método APPA, esse processo que eu trilhei com você, ele já estava surtindo efeito. E aí eu não queria ir para o trabalho, eu queria ficar aqui na minha casa, mexendo com o meu trabalho, né, paralelo agora, que eu amo fazer. Então, o meu corpo não queria estar lá, a minha mente não queria estar lá. E isso, para mim, foi um martírio. E só veio confirmar que eu estava na direção correta. Que eu descobri, de fato, essa transição de carreira e que eu estou nela e eu vou conseguir realizá-la. Então, essa situação marcou bastante, né, da segunda-feira de manhã do despertador. Além de, além de que, né, já aconteceu várias vezes, algumas vezes, né, aquele dia que eu estou bem para baixo, que a insatisfação ela grita aqui dentro de mim, porque eu não quero estar lá, mas eu tenho um compromisso que eu estabeleci e tenho que honrá-lo, certo? Até porque eu sou remunerada para isso. Mas eu mandar uma mensagem para você via WhatsApp e falar, Ana, hoje foi um daqueles dias que eu tive vontade, né, de não voltar mais. E aí você, com toda a sua capacidade, toda a sua experiência, toda a tua bagagem, você me fortaleceu, você me deu uma palavra, você me deu uma força para continuar, porque logo em breve eu poderei falar tchau. Ai, que ótimo, fico bem contente, porque eu lembro dessas mensagens, né? Porque às vezes a gente tem um método, a gente tem, claro, que todo um sistema, tem toda uma estratégia, mas a gente é humano, né? Então, assim, por isso que quando eu falo nas minhas mentorias que eu quero dar a mão para os meus mentorados, é isso também, né? Às vezes o suporte emocional, né? Às vezes ele é importante, esse emocional, psicológico, ele também é importante nesse processo, né? Sim, exatamente. E nada melhor, Ana, do que a gente poder compartilhar com quem já viveu esse processo. Você soube das minhas dores, das minhas dificuldades, do enfrentamento dos meus medos, da minha insegurança. Porque tomar a decisão, no meu caso, depois de 9 anos eu estar com uma segurança, uma estabilidade no emprego público, eu não tenho aquela preocupação de eu ser demitida, eu ter que começar a arrumar um novo emprego. Então eu tinha essa segurança, essa zona de conforto. E aí eu poder compartilhar com você as minhas dores, as minhas insatisfações, me dava essa segurança de que, olha, você vai conseguir. Você vai porque eu estou garantindo que você vai conseguir. Até quando você participei das suas lives, como o pessoal está participando agora, confesso que as pessoas pensam mesmo. Será que eu vou conseguir? Será que ela está me prometendo, ela vai cumprir? E quando você disse que você estava disposta a entregar 150%, eu falei, bom, eu vou dar um voto de confiança para ela. Se ela fez a transição por 9 vezes, eu estou fazendo a primeira, por que não vai dar certo? Então, eu creio que ela vai conseguir contribuir muito para essa minha jornada. E foi aonde eu tomei uma decisão assertiva, né? Sem sombra de dúvida, desde o início. Você prontamente pegou pela mão mesmo e se dispôs, né, independente dos seus compromissos, do seu tempo, você estava ali.
para me auxiliar. E aí, cá estamos nós. Ai, que bom, fico bastante contente que, através do método e também das mentorias que a gente teve esse resultado, né? E aí eu Correto. imagino assim também, sabe, Mônica, que deve ter várias pessoas aqui que têm um medo, tem essa insegurança, tem muitas dúvidas. Será que esse é o momento? E como é que eu começo? Assim, você tinha esses medos, essas inseguranças? Como é que você foi conseguindo vencer esse medo e dizer assim, não, eu preciso bater o martelo? Como é que foi esse processo para você? Eu tive sim, Ana, apesar de eu ter 38 anos, já ter uma vida estabilizada, eu confesso que eu fiquei com medo sim. Por quê? O que é desconhecido nos causa medo, né? E tomada de decisões não é fácil a gente tomar, porque a gente está acostumada com uma situação na qual você tem um controle. Você sente, né, que você tem esse controle. E quando você resolve abrir as portas para o desconhecido, a insegurança bate, o medo bate, a falta de coragem muitas vezes né, acontece, de nos faltar coragem. Mas aí, Ana, eu enxerguei uma possibilidade. Eu pensei o seguinte: eu não quero mais continuar daqui 5, 10 anos fazendo o que eu estou fazendo na esfera pública, crendo que eu sei que tem um mundo de oportunidades lá fora me esperando. E aí eu decidi compartilhar com você a possibilidade de eu pedir uma redução na carga horária de trabalho, porque eu trabalhava 9 horas por dia, e aí eu compartilhei, falei, Ana, há essa possibilidade para eu já começar a dar os primeiros passos, para eu já ir sentindo como que é essa transição, como que é viver esse processo. Eu não queria esperar, né, mais algum tempo, mais alguns meses, eu já queria começar a viver esse processo. E aí foi aonde você me auxiliou, né? A gente planejou, nós fizemos um planejamento e você me auxiliou a montar o meu projeto, colocar tudo no papel, estruturar, e as coisas foram acontecendo com o teu feedback, com o teu direcionamento através do método, e cada módulo também, Ana, que eu fui participando, né, do método APPA, ele foi descortinando, sabe, as janelas, né, da minha visão. Ele foi abrindo a minha visão. Ele foi me mostrando esse caminho. Um caminho que eu desconhecia, porque até então eu não tinha conhecimento dos meus talentos. Eu sabia que eu tinha habilidade, sim, para determinado nicho, nessa área infantil, né, de bebê. Mas aí, quando eu me decidi colocar no processo, a viver o processo, o método, módulo após módulo, ele veio reforçando a decisão que eu tomei. E como eu te disse, agora que eu avancei, retroceder não está no meu dicionário. Nem pensar. E Imagina, assim, Ana. e aí, quando, por exemplo, assim, quando você resolveu que, assim, bom, parece que esse curso, parece que a metodologia, parece que a mentoria da Ana, o método APPA, é para mim. E aí, você teve algum tipo de medo? Será que eu confio nessa mulher? Será que tudo bem? Como é que foi um pouquinho esse processo? Olha, Ana, hoje em dia, com essa diversidade de cursos, né, em plataformas online, digitais, eu confesso para você que acredito que seja também o receio de muitos que devem estar aqui na live, se a gente confia, né? Porque a gente compra o curso de um, compra o curso do outro, depositando esperança, crendo que ele vai contribuir para o que eu estou buscando. E o que me chamou a atenção, quando nas suas lives você compartilhou que você fez a transição por 9 vezes e que você descobriu um método para esse processo de transição, e que você aplicou e você iria contribuir, né, pegando a nossa mão e oferecendo os seus 150%, mas que caberia a nós também, como aluno, também ofertar o nosso 100%, né, de dedicação e tempo. Então eu decidi confiar. Confiar desconfiando, vamos dizer. É o receio natural do ser Sim, humano, correto? sim, Até sim. você conquistar, até você criar um vínculo, como a gente foi criando, né, aula após aula, mentoria, pós-mentoria. Aí essa segurança, ela foi vindo, Ana. E aí, assim, você auxiliou nesse processo, e como eu sempre falo, Ana, a gente não terá um cenário 100% favorável. O ser humano nunca poderá dizer assim, ah, agora eu estou preparado para essa mudança. No fundo, ele vai ter alguma porcentagem ali de medo, de receio. Então, eu fui com o meu 70%, vamos colocar aí. Confiei em você, 60%, 70%, mas eu vou. Eu vou. Vamos ver, né? Vamos ver o que ela tem para me oferecer. E, como eu falei, eu acredito que foi uma decisão assertiva, porque só o fato de eu ter tomado a decisão de querer mudar
de querer estar na mentoria para descobrir como eu conseguiria fazer essa transição, foi muito assertiva. Valeu a pena. Eu comecei quebrando esse desafio. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, Ana, e quando eu decido enfrentar o desafio, eu não desisto fácil, não. Eu encaro ele, eu enfrento, entende? Inclusive essa live, né, Mônica, é um grande desafio também É para um você. grande desafio, sim, exatamente, né? Que a gente vem conversando, por que não? Expandindo, né, a minha empresa, por que não futuramente, né? Eu começar a ofertar cursos online também nessa área, né? Ofertando assim as técnicas que eu conheço, que eu sei, as habilidades que eu aprendi, o conhecimento que eu tenho para ofertar, por que não? Eu sei que eu posso alcançar, né, uma gama de pessoas através dos meus talentos. Que E interessante. até, né, Ana, e é interessante porque hoje eu vejo assim, olha, depois de 9 anos de serviço público, tem desafios? Tem. Mas, assim, são desafios que eu já. Parece que não são tão. Como é que eu posso dizer? Não impactam tanto, sabe? Parece que no dia a dia, quando eu estou trabalhando, fazendo, né, a confecção aqui, nessa área que eu escolhi, acho que os desafios são maiores, porque, como eu falei para você, Ana, é algo muito peculiar o que eu trabalho, sabe? Eu pego um material e eu dou vida, eu dou cor, eu transformo. Então, assim, a minha imaginação, ela flui. Um dos meus talentos, né, que está muito, assim, ligado com a criatividade, o sonhar, inovar, e se inspirar. E aí, quando eu estou desempenhando o que eu amo, nossa, aí anda, né, vai embora, as horas vão embora. Fala um pouquinho do seu projeto para as pessoas que estão nos ouvindo, Mônica. Mônica Bacana, tem um vamos projeto lá. lindo, lindo, lindo. Fala um pouquinho para as pessoas se apaixonarem por seu projeto e apaixonarem por os próprios projetos dela, né? Reapaixonar, Sim, de repente, né? reapaixonar, Uhum. exatamente. Eu confecciono um enxoval de bebê e agora também estou criando uma linha de personalizados com caixas decorativas, personalizadas assim com peculiaridades da pessoa, né? Então eu tento assim descobrir alguma característica bem peculiar dela para se tornar algo presenteável, né? Então assim eu sempre gostei desse nicho de confecção para bebê, né? Enxoval, fraldinha de boca, body, tudo que você imaginar do universo, né? De bebê. Assim, já é algo que eu carrego comigo. Eu tenho esse prazer. Eu já tinha um projeto social na igreja, no qual eu abençoava gestantes com poucos recursos financeiros. Eu monto o kit e eu coloco nesse kit o básico ali para um bebê, certo? Eu personalizo, eu procuro descobrir o nome da criança e aí eu personalizo exatamente para a mãe saber que foi pensado no filho dela. Então, esse é do diferencial que eu coloco no meu produto, né? Dar esse toque bem peculiar. E aí agora, né, atualmente, então fazendo, né, o enxoval de bebê, confeccionando as peças, as caixas presenteáveis também, com foto da pessoa, com algo bem, né, assim, bem peculiar dela. E eu estou me descobrindo dia após dia, e eu percebi que eu posso montar linhas dentro desse nicho, eu posso montar linhas diferentes de produção. Eu comecei com o nicho de bebê, mas eu posso ampliar também para uma outra linha, né, para o público adulto, casais, mulheres, entendeu? E o universo aí, e o universo vasto, vamos dizer assim. E que interessante, né? Porque quando logo no começo você estava pensando só para roupinhas de bebê, né? E depois que você Uhum, foi começando o seu projeto, ele parece que ele foi expandindo. Como é que foi? uhum. Ou... Sim, durante o processo, Ana, o método também possibilita isso. Como você abre a tua mente, você quebra aquelas crenças limitantes, né? Aquela mente fechada. Ah, é só isso que a vida tem para mim no meu atual trabalho. Não, não é. Quando você se permite viver o processo durante o método, a sua mente ela vai trazendo ideias, que é o que a gente chama do brainstorm, né? A chuva de ideias, elas vão acontecendo. E aí você vai linkando o seu talento com as ideias que vão surgindo. E aí você percebe, Ana, que você tem condições, capacidade de produzir algo a mais, sabe? Você não precisa focar. É lógico, posso focar inicialmente num determinado nicho, mas eu posso expandir para outros também, porque as ideias vão surgindo. Eu consigo hoje, com os 5 talentos que eu descobri, eu consigo linkar essas ideias. Então, né, assim, esses talentos, depois que eu descobri, eu não posso mais afogá-los dentro de mim. Eu tenho que deixar eles se externalizarem. Eles têm que gritar.
E que ótimo, né? E assim, depois que você percebeu assim, essa é a nossa jornada, né? A nossa jornada de agora é descobrir os seus talentos para trabalhar com o que ama, né? Então, assim, qual que foi esse impacto que teve na sua vida de você descobrir realmente os seus talentos, o antes e o depois, no seu trabalho? Olha, Uhum. impactou principalmente porque eu tenho um talento chamado significância e relacionamento. São dois talentos fortes e eu tenho dentro de mim, Ana, que eu quero impactar as pessoas. Eu quero proporcionar, sabe, um impacto, um diferencial. Eu quero promover algo, sabe, que qualidade de vida na vida da pessoa. Eu quero propor um caminho, sabe, de sucesso para ela, de mudança de vida. Então, hoje eu percebo nos meus relacionamentos que eu consigo aplicar os talentos para que as pessoas também tentem viver um pouco do que eu estou vivendo, sabe? Se elas conseguirem sentir. E é isso que o meu produto, eu consigo colocar no meu produto. Que as pessoas enxerguem em mim, sabe? A mensagem que eu quero transmitir, que tem a ver com o propósito, né, Ana? Quando você descobre o propósito para o qual você foi chamado, todos nós, a gente tem que descobrir esse propósito. Em algum momento da vida, Ana, até a gente falou no começo, né, que a vida vai dando esses avisos. Alguma insatisfação, algo que aparece para nós, serve como um aviso da vida, de que, olha, desperta, porque você tem talentos dentro de você que você ainda não descobriu, mas que o método APPA vai fazer você descobrir. E aí, quando você descobre, você quer mostrar para as pessoas que você está vivendo. Você entende? Completamente, porque assim, eu também fui transformada pelos meus próprios talentos, né? E é isso que eu gostaria que as pessoas fizessem. Eu vou falar um pouquinho mais amanhã sobre a gente. Eu tenho falado, né, sobre os talentos, mas vou explicar um pouquinho mais a metodologia amanhã. Mas eu sempre acho que assim, quando a gente entende quais são os nossos talentos, a gente consegue entender a força interna que a gente tem aqui dentro e que está sendo quase que um desperdício essa força que Exato. está sendo usada. Você não acha, mano? Não sei se você teve essa sensação. Sim, tive, e como prova disso, nós percebemos nas mentorias que nós estamos fazendo aos sábados com as dinâmicas, a gente vê a transformação dos nossos colegas, não é mesmo? Eu pude perceber a transformação da nossa colega, na Célia, no último sábado. Ela se apropriou de uma tal forma dos talentos dela, se posicionou, falou com propriedade, ela assumiu os talentos que ela tem, ela reconheceu e agora ela está disposta a viver esse processo também. Então, essa apropriação, Ana, antes eu não sabia que o método ele traria essa revelação dos talentos. Talvez, assim, no meu entender, no dia a dia poderia ser algo natural, entende? Algo natural que acontecia. Mas hoje não, eu vejo que tem um estudo, né, comprovado através do método, e ali, quando depois você começa a se observar no seu dia a dia, ó, no trabalho onde eu estou, aí eu entendo a conexão com os talentos. O porquê que eu ajo assim? Ah, meu talento. A gente começa a se entender um pouquinho melhor. Entender, exato. Pelo viés do talento, né? Não pelas nossas Exato, fraquezas, não pelo que a gente é ruim, que a gente não faz bem, né? Que eu acho que é o mais exato. sensacional, né, dessa nossa metodologia, né? E também, né, Ana, contando que nas mentorias, cada mentorado que ali traz, sabe, a sua vivência, traz a sua situação, né, que está enfrentando, a gente consegue trocar experiências e a percepção que cada um vai tendo, né, do colega, quando a gente fica sabendo dos talentos dele, a gente fala, olha, mas você pode usar para essa finalidade. A gente consegue, é interessante que a gente vê o outro baseado nos talentos que ele tem. A gente consegue dar um feedback para ele, né, no sentido de que, olha, você trabalhando esse talento, você consegue, né, ser assim, você consegue fazer dessa forma. Então a gente acaba contribuindo nessa percepção para o colega também se apropriar. Isso é sensacional, porque você consegue te ver como uma pessoa talentosa e ver o outro, né, como uma pessoa talentosa também, porque aí você não precisa competir com o outro, você não precisa julgar o outro e nem comparar, porque o outro tem talentos sensacionais e tão sensacionais quanto o seu, né? Correto. Uhum. E eu não preciso querer o talento que o outro tem. Pois é.
Eu tenho os meus, eles são meus, o outro tem os dele, e todos são fenomenais. Todos, Ana. Isso é gostoso, né, de descobrir, né? Assim, eu espero muitíssimo que as pessoas descubram. Amanhã a gente vai fazer um exercício super, super, super legal, que a gente vai conseguir identificando esses talentos. Aí, quando vocês entrarem, aí, assim, a gente vai fazer realmente o assessment, a avaliação dos talentos, aí vocês vão descobrir um pouquinho mais a fundo o que são esses talentos. E aí, para a gente terminar, Mônica, você teria, assim, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, você teria algum tipo de mensagem, algum comentário a fazer para elas com relação se elas estão em dúvida ou não, o que eu faço, o que eu não faço nesse final de ano, eu entro ou não para a mentoria, como é que eu faço? Principalmente lembrando, né, a situação que você estava antes e o depois de fazer a mentoria e o método APPA. A mensagem que eu deixo, Ana, eu já estive no lugar de vocês. Eu já passei por isso, eu já passei por esse medo, por esse anseio, essa insegurança, essa desconfiança, mas eu me permiti. E quando eu me permiti, aí o mundo se abriu, né? O caminho se abriu, esse leque de oportunidades começaram a aparecer. É natural, coragem 100% a gente não vai ter, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai saber o que está logo à frente, o que nos espera logo à frente. E eu tenho sempre feito essa reflexão de que a vida, a gente tem que valorizar a vida e se permitir vivê-la na íntegra. Por que eu vou me permitir viver num emprego, né, numa carreira, insatisfeita por mais tempo? Se eu já identifiquei, se a vida já me deu esse alerta, é hora de eu começar a pensar. Então, assim, o método da Ana, ele vem para auxiliar a gente nesse caminho, né, nessa fase, nessa transição. Para uns pode ser 1 mês, 2 meses, para outro 1 ano, mas o importante é, se permita, dê o primeiro passo, porque senão você estará fadado há mais anos aí numa situação insatisfeita, de repente caindo num quadro de depressão, fazendo uso de medicação, indo arrastado para o trabalho, por uma questão financeira somente, né, que precisa do salário, mas o que eu quero deixar de mensagem é que a vida vale a pena ser vivida, e agora, é para hoje, amanhã pode não chegar, entende? Amanhã pode não chegar. Então, depois que eu conheci o método, aí eu tive a plena certeza de que agora eu me sinto viva. Antes eu, né, sentia, mas assim, arrastada, eu ia vivendo arrastada, vamos dizer. Mas agora eu sinto que os meus talentos, eles podem alcançar muitas pessoas. Ele não está limitado a 4 paredes, que é onde eu trabalho hoje. Mas eu sei que ele pode alcançar pessoas infinitas, né? Pessoas aí, no mundo afora. Uhum. Até também, Ana, que eu sempre, agora, né, tendo essa certeza, o que eu sempre ouvi e acredito que é verídico. Sempre vai ter pessoas precisando da gente. Sempre terão pessoas precisando do nosso produto. Sempre terão pessoas precisando dos nossos talentos. Seja na área que a pessoa resolver escolher, na área que a pessoa decidir fazer a transição. Sempre o mundo terão pessoas que vão precisar dos nossos talentos. As pessoas estão à espera do nosso talento. E nós precisamos ir até elas. Uhum. Isso que você está falando é sensacional, né? Porque aí, quando a gente apodera realmente desses talentos que a gente tem aqui, a gente percebe o quão talentoso, poderoso e transformador. A gente pode transformar a vida das pessoas de diferentes maneiras, né? Através de serviço, sim, através de produtos, através de mentorias, através do que seria o seu propósito, né? Que eu acho que é bastante interessante. Sim. E, gente, até parece que, assim, tudo que eu... Assim, é que o que você está falando aqui agora foi sobre a minha live de amanhã. Não, na verdade, foi a aula de ontem. Ah, olha! Que a gente até combinou, mas a gente não combinou absolutamente nada disso, porque, assim, me perguntam sempre, né? Quando que é o melhor momento para a gente mudar, né? Então, eu sempre falo assim, que o primeiro melhor momento foi ontem, e o segundo melhor momento é agora, né? Nesse momento aqui, né? De realmente fazer, né? De não perder mais tempo, né? Tempo, dinheiro e energia, que são recursos tão importantes que a gente tem, né? Isso. E o investimento em nós, né, Ana? O principal, se eu quero impactar o outro, o mundo, a comunidade que eu vivo, eu tenho que primeiro me mudar, né? Mudar em mim, abrir a minha mentalidade. Começa em mim primeiramente, para que eu possa alcançar o outro. Uhum, uhum. Então, e o seu método, né? Eu não sabia que você disse na live de ontem, mas o seu método, né? O que eu falei aqui hoje é resultado do seu método.
né? Então, tem que se permitir abrir a mente, né? Exatamente. Nossa, muitíssimo, muitíssimo obrigada, nossa, por você estar participando aqui comigo. Vamos ver se a gente tem algumas perguntas aqui, Mônica, para você ou para mim, vamos ver. Mônica, estão perguntando a sua idade, será que eu posso falar? Claro. Bom, acho que é melhor você falar. Quantos anos você tem? Eu tenho 38. Maravilha. A Mônica tem 38 anos, então foi respondida. Estou motivada. Ah, olha aqui, a Ana Anésia Tereza, ela disse: estou motivada a mudar. Que ótimo. Muito bom. Mônica, a Wanda perguntou assim: Mônica, poderia compartilhar o seu contato? Claro. Posso sim, Ana. Como é que a gente pode compartilhar? Bom, assim, tá, assim, não sei como é que a gente poderia compartilhar. Wanda, se você quiser conversar com a Mônica, eu passo o contato. Posso passar o seu contato? O WhatsApp? Pode? Pode sim. Tá. WhatsApp, meu e-mail, pode. Para você ver, assim, acho que talvez as pessoas queiram saber que eu não te paguei para falar alguma coisa assim, não sei. As pessoas inventam um monte de coisa, né? Então, assim, a Mônica, assim, vai estar bastante. Ah, pode ser no Instagram, a Mônica, a Wanda está dizendo. Pode ser o seu... Você tem Instagram? Você tem? Eu tenho sim, aham. Eu passo. Tá. Eu passo para você, depois você coloca aí, Ana? Vamos Eu colocar só aqui. preciso ver. Deixa eu só ver qual que eu tô usando, porque eu criei dois e eu não sei qual que eu tô usando atualmente. É que se eu mexer aqui agora vai, acho que atrapalhar a transição, né? Vamos fazer o seguinte: eu passo na comunidade. Eu tenho a permissão de colocar lá na nossa comunidade o seu Instagram? Instagram, sim, tem sim, claro. Mas... Porque como eu tô criando um outro Instagram com perfil mais profissional, né? Por conta de que agora eu serei empreendedora, como você sabe, né? Então, aí eu tô fazendo essa criação de um novo Instagram, mas eu passo o que eu tô usando atualmente, sim. Então tá, combinado. Combinado, Wanda. Eu passo lá na comunidade, aí vocês, se vocês quiserem, todos vocês, não sei, assim, não vou me incomodar tanto a Mônica, né? Mas assim. Não, imagina! Ô, Ana, até será um prazer eu compartilhar, porque eu sei da vivência, né? O estágio que eles estão. Eu sei, eu já estive também. E quando a gente pode, a transformação já começa aí, né? Eu poder compartilhar e as pessoas quererem saber desse processo. Né? Você não me pagou um centavo para estar aqui, pelo contrário, né? Eu vim de coração e eu sei que da importância que é. O nosso testemunho vive real, Ana, entende? Porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de emoções, sabe? De situações internas que no dia a dia a gente sabe o quão difícil é. A gente tem que lidar com elas, as frustrações, a insatisfação, a afronta, sabe? E você ter que lidar com isso, caminhar, continuar dando os passos e pensando, mas será que é só isso? Será que eu tô fadada a isso? Não, nós não estamos fadadas a isso, não. Tem algo, como eu falei, né? Se a gente avançar, der o primeiro passo, a gente vai descobrir um mundo ali na frente. Exato. Às vezes, muitas vezes, Ana, a linha tá tão próxima, sabe, da chegada, e a gente desiste, né? No próximo passo a gente chegaria, mas a gente fala, não aguento mais, tô cansado. Mas esforça um pouquinho, vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho só, na verdade, né? Esse Sim. primeiro passo que eu acho que é o mais difícil. Depois que você dá, isso. Fica mais fácil, né? Porque você já deu Exato. esse passo, né? E o que nós vimos no método APPA, quando você compartilha os livros, né, sugestões de leituras que vêm corroborar com o conteúdo que está sendo ali compartilhado, é você ser 1% melhor a cada dia. Você fazer 1% melhor. Né? É lógico que ninguém aqui vai tomar decisão amanhã, falar, eu vou sair do trabalho e não quero mais. Não. Mas assim, amanhã o que você já pode fazer? Começar a pensar. Tá, eu identifiquei meu propósito? Não ainda? A Ana vai ensinar vocês no método. Quem ainda não tem uma clareza, né, do que deseja, qual área deseja transitar, no método a Ana vai auxiliar. Você encontrar o seu propósito, você encontrar qual área você gostaria de estar nessa inserindo. E então eu acredito que amanhã já começa a ser o 1%, é você voltar aqui na live amanhã, assiste a live, para você tomar a decisão de participar, né, do método. Obrigada. Na verdade, a Mônica falou por mim, porque realmente eu estava pensando em falar justamente isso, que amanhã, às 5h07, a gente tem um encontro marcado
da aula 2, que eu vou explicar assim, bastante detalhes, assim, como é que funciona o método, como é que são os 4 pilares, então que você vai entender como é que eu trabalho. E então eu espero você amanhã, caso vocês não tenham nenhuma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no WhatsApp, aqui também, aqui não tem. Acho que parece que nós não temos nenhuma pergunta, então talvez as pessoas possam entrar em contato com você, Mônica, e se você puder, sei lá, responder e ajudar essas pessoas, vai ser sensacional. Claro, com certeza. A Nésia está perguntando, você acha ruim parar de seguir a área de saúde e se dedicar a artesanatos? Eu acho que assim, a Mônica trabalha como servidora pública, está mudando para artesanato. Provavelmente a Nésia trabalha na área da saúde e está querendo fazer algum setor do artesanato, né? O que você acha? Olha, é que eu já tinha esse pezinho no artesanato. Eu já vinha com esse trabalho aqui dentro, que já brilhava os olhos. Então, quando eu comecei a seguir o método da Ana, Anésia, eu tive a clareza de que eu deveria seguir nessa área do artesanato, né? Confecção de roupa de bebê. Então, é um nicho que eu gosto, eu tenho habilidade, isso me chama atenção, isso me atrai, eu gosto do trabalho minucioso que ele é. Então, se você gosta dessa área, se você se identifica, como a Ana fala, o que você faz bem feito que você perde as horas. Que se você se deixar, você não toma banho, você não para comer, você não dorme, você vive aquilo. Então, essa era a área que eu me identifiquei, eu vivo isso. Eu gosto de estar envolvida, eu gosto muito. Uhum. Se essa é uma área que você se identifica, que você acredita que está aí o seu propósito, então cai de cabeça. Mas aí não deixe a saúde logo de cara, como eu falei, né? Tente fazer um planejamento, né? Trace aí uma rotina para que você consiga conciliar as duas áreas, né? O artesanato paralelo ao seu trabalho na área da saúde. E à medida que você vê que isso vai, né, assim, vai tomando mais o seu tempo, vai fazendo o seu coração arder, que você identifica que é isso que eu quero, eu faço por gosto, eu faria sem que o mundo não me pagasse, né? Faria sem, ou que o mundo me pagasse também, porque você vai perceber que isso vai acontecer, mas é algo que você faz que arde o teu coração. Então, aí você faz isso paralelamente, tá? Eu ainda não deixei o meu emprego atual como servidora pública, porque eu estou no processo de transição de carreira. A minha intenção futuramente, sim, é quando eu estiver conseguindo já ter estruturado totalmente 100% do meu tempo para o artesanato, a confecção de bebês, né, no caso, montar o meu negócio próprio, eu quero montar a minha e-commerce, eu quero estruturar muito bem isso, aí sim eu vou deixar o cargo público. Essa é a minha intenção futuramente, mas eu estou me organizando para isso. Uhum. E a Ana está auxiliando. Maravilha. Acho que a gente conseguiu responder a pergunta da Nésia. Caso vocês tenham alguma pergunta, vocês também podem mandar um DM aqui no meu Instagram, ou de repente no Instagram da Mônica também, que a gente vai compartilhar. Então, Mônica, nossa, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela disposição de estar aqui com a gente. E se alguém tiver alguma dúvida, parece que pode perguntar para a Mônica. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, Ana? Eu quem agradeço. É uma honra poder estar aqui, compartilhar com vocês. E, sabe, eu tenho eterna gratidão, porque você é um exemplo de mentora. Não falo isso porque eu estou aqui, não, para querer te ajudar a vender cursos, não é essa a finalidade. Mas, assim, eu confiei no método e ele trouxe resultados. Então, é isso que eu quero deixar para os demais que estão pensando, né, em tomar essa decisão, que a gente só vai saber se dá certo se a gente encarar. Né? Ninguém me falou que, compra o método porque, né, não sei. Não, ninguém fez propaganda. Eu decidi entrar e provar. Eu provei e gostei. Sensacional, fico bem contente mesmo. Assim, esse tipo de comentários também assim, me enche também, porque assim, é bom, né, quando a gente percebe que assim, o que a gente faz realmente transforma a vida. Eu acho que todo mundo tem esse poder, tem essa condição, né? Que eu acho que é muito importante, né? Sim, exato. E a segurança que traz, né, Ana? Você saber que você agora você tem uma direção, sabe? Eu não estou caminhando sem qualquer direção, qualquer vento. Não, tem um método ali, né, estabelecido, as bibliografias, né, as tuas orientações, o teu direcionamento, nos dá essa segurança de que a gente está no caminho certo. Isso é sensacional, realmente.
A Nésia só fez um outro comentário aqui, e no meu caso, eu sempre estive tão bem, eu estou passando por um luto, e precisei parar os estudos do bacharelado, e neste tempo comecei a me dedicar, acho que é me dedicar e gostei. Que interessante. A gente vai se redescobrindo, né? Que eu acho que é uma coisa bastante interessante desse processo, né? Por isso que assim, essa descoberta do propósito é bastante interessante, justamente que a gente vai entendendo quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças, o que eu quero para mim nesse momento, né? Que estão ligados com os meus talentos, que estão ligados com os meus pontos fortes. E assim, é com o caminhar que também a gente vai deixando mais claro, mais objetivo o que a gente quer, né? Também. Que eu acho que é importante, né? Mas a gente só precisa dar esse primeiro passo, que eu acho que é o mais importante, talvez seja o mais difícil, né? A gente dar esse primeiro passo. Sim. E eu cheguei a pensar, Ana, eu com 38 anos, mas vou mudar agora. E aí vem, assim, o que vocês vão ouvir também, né? Os alunos que vão se inscrever no teu método. Ainda mais a gente que ocupa um cargo público. Mas você vai abandonar um cargo público depois de 9 anos. Você tem estabilidade, você tem uma renda financeira que te dá uma condição favorável de vida. Tá, mas e aí? E aqui dentro de mim? E aqui dentro, o que eu sinto? O que eu faço com o que eu sinto? Essa insatisfação. De que eu sei que aqui fora eu tenho meus talentos que estão gritando para que eles possam alcançar outras pessoas, eu posso ir mais longe, aí eu vou trocar isso por uma segurança, uma estabilidade lá no trabalho. E se amanhã, de repente, a prefeitura, pode acontecer, se a prefeitura falar assim, não, nós vamos fazer uma demissão, né, vamos reduzir, pode acontecer, mesmo tendo cargo público, né, para reduzir a questão financeira. E aí? Então, assim, isso, sabe, me chamou a atenção também, Ana. Com 38 anos, eu vou decidir mudar. Mas agora, nesse auge, mas e aí? A vida é minha, eu tenho que eu ser a protagonista dela. Eu não posso sentar como se eu estivesse num telão, de frente com um telão, e vendo a minha vida passar. A minha vida vai passando, passando, mas e eu? Eu estou sendo, né, a atriz principal da minha própria vida? Uhum. Isso é sensacional. Até a Nésia falou assim, kkkk, exatamente o que me questionei. Então, é que todo mundo, né, assim, depois que a gente está acima, assim, chegando aos 40, inclusive até os 50, você começa a imaginar, né? Eu fiz a minha transição com 43 anos, a gente acha que está muito velha, está desqualificada, nunca vai dar certo e fica com muitos pensamentos negativos mesmo. E não é certo isso, né? Que a gente tem muito potencial. Por isso que, assim, a gente tem que descobrir esse potencial que a gente tem aqui dentro, né, Mônica? Que não é a transformação de mais um certificado. O certificado pode ser que ajuda, pode ser que funciona, você estudar mais é importante também, mas até que você não encontre esse seu porquê aqui dentro, através dos seus talentos, eu acho que é gastar dinheiro e tempo em lugar errado também, né? Exato. Hoje eu tô com 38, Ana. Se eu não tivesse entrado no método, eu pensaria assim: não, eu não vou mudar de carreira, eu vou segurar meu emprego público. O que as pessoas vão falar de mim? Vão falar que eu sou louca. Tem tanta gente aí precisando de emprego e eu tenho uma segurança e eu abro mão. Eu poderia falar assim: não, então tá bom, vou afogar aqui minha insatisfação, vou guardar ela, fica quietinha aí e vou continuar vivendo aquela mesma rotina de antes, sabe? Vai para o trabalho, fica 9 horas fora, deixo minha casa aqui, minha família aqui, minhas coisas aqui, meus talentos que estão aqui, na minha máquina de costura, nos meus tecidos, nas minhas agulhas, nas minhas linhas, né, no que me dá vida, e vou lá para o trabalho. Fico 9 horas, enfrento aquela insatisfação. Eu cheguei a ficar mal-humorada, Ana, muito mal-humorada, eu não queria falar com as pessoas, eu queria só pôr o fone no ouvido, e aquele relógio que não passava as horas, eu olhava, parece que o relógio não andava. Sabe aquela vontade de você querer virar as costas e ir embora? E assim eu falei, não posso mais viver isso todo dia de segunda a sexta. Isso é insuportável. Chega num ponto que você começa a, sabe assim, até ser agressiva com as pessoas, entende? Porque você está querendo mostrar para o mundo que você está insatisfeita. Olha, eu estou aqui por obrigação, mas não por satisfação, entende? E então eu pensei, eu não posso mais ficar 5, 10 anos, daqui a pouco eu vou fazer 48, 50 e vou continuar na mesma insatisfação. Porque eu sei que eu posso afogar agora, mas daqui a um tempo vai bater na porta de novo. A insatisfação ela vai voltar. Só que, Ana, algo que me preocupava, ela pode voltar com muito mais intensidade, sabe? Trazendo, assim, danos e consequências
a minha saúde física, mental, espiritual, entende? Eu posso vir a desenvolver sintomas que quem me garante que eu vou depois conseguir tratá-los? Que eu vou conseguir colocar, sabe assim, equilibrá-los? Então, por isso que quando a gente falou lá atrás que a vida vai nos dando avisos, a gente tem que estar sempre perceptível ao que está acontecendo dentro de mim, o que eu estou vivendo, o que está me, né, desmotivando, o que está acontecendo. Então, é hora de eu mudar. Eu não vou tomar uma decisão radical, mas eu vou começar com 1%. Começo a planejar, começo a rascunhar no papel. Eu quero, né, eu gostei dessa área, eu vou buscar mais conhecimento nessa área. E daí, quando a pessoa se inscrever no seu método, você vai ajudar a clarificar. Sim. Que essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Não é? Definitivamente, definitivamente. Nossa, Mônica, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado pelas pessoas que continuam aqui com a gente. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me responder, me perguntar tanto na comunidade quanto também no Instagram, que eu vou estar aqui para vocês também. E aí a gente tem um encontro marcado amanhã às 20h07, combinado? Muitíssimo obrigada, Mônica. E obrigada a você. Obrigada a todos que estão aqui também presentes. É sempre um prazer, viu, Ana, estar contigo. E, né, não, como eu te falei, volto a repetir, não é por eu estar aqui hoje na frente das câmeras, mas eu tenho a palavra para você que é gratidão. Que você possa, né, continuar cumprindo, né, o teu propósito, assim como você tem auxiliado a mim e aos demais colegas das mentorias que a gente vem participando. Eu creio que a minha satisfação também é a deles. Né? Acredito que você sente isso, né, esse retorno, esse feedback que a gente dá, que você tem nos auxiliado. O impacto que eu estou querendo gerar nas pessoas, você gerou em mim. Né? Então, siga com sucesso, força e foco, que você vai muito além. Eu vou chorar. Não, porque o que eu te falei, né, Ana? É você poder identificar que, assim, traz vida, você entende? Quando você enxerga que você é capaz, né? Você é capaz de oferecer muito além, sabe, do que aquilo ali que te limita, naquele espaço, né? Naquele local somente. A gente tem muito para oferecer para o mundo. E a gente não tem essa dimensão. A gente não tem ideia do quanto a gente pode oferecer ao mundo. É que o ser humano, ele tem seus medos, tem seus receios, né? Tem essas inseguranças, faz parte. É da gente. Mas também faz parte da gente coragem. Coragem e se permitir. Sensacional. Muitíssimo obrigada. Não tenho nem palavras para te dizer mais nada. Obrigada mesmo. Um abraço a você. Muito obrigada, Mônica. Obrigada eu, Ana, pelo convite, viu? É um prazer. Imagina, obrigada.